O poder da decisão. Decida andar com o Deus eterno. Leio Gênesis, capítulo 5, versos 18 a 24. Aos 162 anos, Jared teve Enoque. Seu nome era o mesmo de um dos filhos de Caim. Depois que gerou a Enoque, Jared teve outros filhos e filhas, vivendo mais 800 anos. Ele morreu aos 962 anos de idade. Aos 65 anos, Enoque teve Metusalém. Depois que teve Metusalém, ele viveu mais 300 anos. Aos 365 anos de idade, ele desapareceu. Enoque tinha uma comunhão tão grande com o Deus eterno, que este o levou sem que ninguém soubesse o que aconteceu com ele. Este é um dos grandes mistérios da Bíblia. O que foi que aconteceu com Enoque? Não sabemos. Acho que nunca saberemos. A gente tem aquela frase feita, não é? Quando chegar ao céu, eu vou perguntar. Mas também tem outra. Quando chegar ao céu, eu não vou querer saber disso. Teremos outras prioridades. Não sei, cada um de nós pode perguntar ou não. Mas o fato é que Enoque andou com Deus. Esse é o texto bíblico. Enoque era uma pessoa normal, como você, como eu, com uma diferença para menos. É que Enoque não tinha os recursos que nós temos para andar com Deus. Ele não tinha a Bíblia, nem mesmo o oral que nós temos. Ele não tinha tantos exemplos de homens e mulheres notáveis como nós temos na Bíblia. Ele não tinha. Mas penso que Enoque não foi o único que recebeu um convite para andar com Deus. Mas o seu nome está na Bíblia, porque ele aceitou o convite. Eu gosto sempre de pensar nisso, Paulo, Roberto. Noé. Será que só Noé recebeu o convite para fazer uma arca? Será que só Abraão, em Ur, recebeu o convite para ir para a terra da promessa? É muito provável que outros receberam um convite, mas esses têm os seus nomes escritos porque aceitaram o convite. Quando nós aceitamos o convite que Deus nos faz, as coisas acontecem. E quando não aceitamos, o nosso nome continua no anonimato. Não vamos pensar em Enoque como um super-herói, como extraordinário, porque aí fica muito distante de nós. Não é para mim, eu sou Enoque. Mas vamos pensar em Enoque como uma pessoa simples, que trabalhava, que tinha uma família, que tinha os seus sonhos, as suas frustrações, a sua visão do mundo, como eu, como você. Mas ele andou com Deus. Andou com Deus porque Enoque tomou uma decisão. Os irmãos conhecem o meu tríptico, as 3 palavras que eu considero chaves na nossa existência: o desejo, a decisão e a disciplina. Se as 3 palavras não estiverem conosco, nós não realizaremos. Que desejos todos temos, aos montões. Mas eu, além de desejar, eu preciso decidir. Foi isso que Enoque fez, ele decidiu. Eu vou andar com Deus. Eu não tenho bons exemplos na minha família. Na verdade, eu nem conheço ninguém que andou com Deus, mas Enoque decidiu, eu vou andar com Deus. Ele decidiu viver em comunhão com Deus eterno. Ele tomou essa decisão porque ele amava o Deus eterno.
como Enoque, eu e você temos muitos obstáculos para caminhar como Deus eterno. O primeiro obstáculo é uma palavrinha com 3 letras. E-G-O. Conhece essa palavra? Que podemos substituir por uma de 2 letras. E-U. Ou se for em inglês, por uma só. I. Ego se tornou um termo bastante conhecido por causa da psicologia. Nós adoramos o nosso ego. Egolatria. Para andarmos com Deus, eu tenho um obstáculo, eu tenho um adversário, eu tenho um problema, eu tenho um inimigo. Esse inimigo sou eu mesmo. Não sei quantos se lembram, quando aqui foi dito, depois eu repeti, que perguntaram ao que Chesterton qual era o problema do mundo. Ele disse, eu. Dizer isso é a negação do ego, porque ele não está afirmando a grandeza do seu ego, a beleza do seu ego, mas pelo contrário. O nosso ego, quando nós o adoramos, se coloca no caminho de tudo de bom que nós podemos fazer. Mas nós achamos que seguindo o nosso ego, nós vamos dar certo, nós faremos o que é certo. Mas talvez até possamos fazer, mas não vamos andar com Deus, que é o resumo do que é a felicidade. Mas eu posso colocar algumas coisas menos metafísicas. A nossa pressa. Às vezes as pessoas falam comigo assim, domingo eu queria te falar, mas eu estava com muita pressa. Realmente uma fila enorme de 15 pessoas que se formam ali na frente, esperar mais 5 minutos é muito tempo. Só dei um exemplo, não estou reclamando, não. Um exemplo, né? Olha assim, tem uma fila ali para tal coisa. Não vou não. Estamos sempre com pressa. E alguns de nós temos mais pressa para ter mais tempo de não fazer nada. A maioria das pessoas não tem o que fazer, mas o estilo é o estilo da pressa. Todo mundo anda depressa, eu também ando. Para quê? Não sei. Com o nosso ego lá em cima, Deus não está lá em cima na nossa vida. E se temos pressa, não temos tempo para andar com Deus. Vamos andar. Terceiro obstáculo é a nossa superficialidade. Tragédia. Que tragédia. Estou falando de mim mesmo. Nós tendemos a ser superficiais. Se tiver que aprofundar um pouquinho mais, gastar um pouquinho mais de encéfalo, eu vou para outra coisa. Enfrentamos uma crise, pensou no mundo inteiro, que as pessoas estão lendo pouco. Na minha perspectiva, lendo pouco. Porque ler, tem que abrir o livro, dá trabalho. Tem que entender o que está sendo escrito, dá trabalho. Não tem negócio mastigadinho, prontinho, não. E aí perdemos o principal da vida. Superficiais não andam com Deus. É nosso obstáculo para andarmos com Deus também, a nossa sede por dinheiro. Recentemente escrevi um bom dia com o seguinte título, Moloque. Moloque era um deus falso, não existia, mas as pessoas o cultuavam, fora de Jerusalém, fora de Israel, e ele pedia para abençoar as famílias, que elas matassem no sacrifício feito no fogo o seu filho. Que absurdo, né? Mas o absurdo não é aquela religião pedir isso, o absurdo é algumas pessoas concordarem e atenderem, mesmo entre os israelitas. Alguns disseram, para eu ter o que eu quero, o carro que eu quero, o bem que eu quero, o avião que eu quero, o lugar que eu quero, o que eu quero, a agricultura funcionando, o serviço funcionando, tudo funcionando, eu tenho que entregar o meu filho passado do fogo? Tem, então eu faço isso. Mas foi lá, não, antigamente. Quem é Moloque hoje? É o dinheiro. Nem preciso falar sobre isso.
Mas há pessoas que são movidas por dinheiro, a sua fé é movida por dinheiro, a sua ideologia é movida por dinheiro, tudo é dinheiro. Quem põe o dinheiro em primeiro lugar não anda com Deus. Mas quero sugerir um outro motivo, é o nosso medo diante da beleza da graça de Deus. Porque a graça de Deus nos desconcerta. É melhor ficar do jeito que eu estou. Vá que ele me pede para ser missionário lá entre os ribeirinhos. É melhor eu não andar com Deus. Eu uma vez disse aqui, alguns não me compreenderam ou não concordaram. Eu disse, orar é perigoso. Digamos que você ore como Isaías, envia-me, estou aqui, envia-me. Ele responde sim e envia você. E agora? Era melhor não ter orado, porque agora tem que ir. Brincadeira à parte, só para dizer que muitos de nós temos medo da profundidade, da beleza, da graça de Deus. Não vou caminhar com Deus, porque isso vai mexer com a minha estrutura, vai mexer com o meu ego. Eu tenho que colocar o Deus eterno como o primeiro? Não, primeiro sou eu, depois Deus. Primeiro o dinheiro, preciso ganhar dinheiro, depois Deus. E a fama? Impressionante. Minha esposa estava comentando sobre um próximo programa chamado, melhor não dizer. Aí quem vai participar? Fulano de tal. Todos zero, o currículo dos caras zero. Eis isso, eis aquilo, eis isso, eis da cantora, eis do artista, eis do jogador, eis do aquilo. Eles mesmos não eram nada, só eram ex. Mas era a maneira de se apresentar como ex para alcançar a fama. Como se fama ajudasse em quê? Alguém. Se eu desejo colocar a minha vida passo a passo, caminhando com Deus eterno, eu preciso colocar o meu ego lá embaixo, nem em segundo lugar. A minha pressa para depois, a minha superficialidade para nunca. A minha dinheirolatria, tenho que negar isso e me aprofundar então nessa jornada. Pastor Samir já está com uma pergunta para me fazer, que é a seguinte: o que é então andar com Deus? Porque eu preguei um sermão sobre a vida transbordante, ele disse, mas o que é vida transbordante? Então eu preguei um outro para explicar, então agora eu vou explicar já aqui antes que ele me pergunte. Andar com Deus é caminhar na vida do jeito de Deus. Bem simples. É caminhar na vida do jeito de Deus, isto é, andar com Deus. Como fazemos isso? Primeiro, nós temos que observar como é que o Deus eterno anda. Como é que ele faz? O que é que ele pensa? O que é que ele diz? Então eu vou andar como ele anda, não é? Como é que a gente aprendeu a andar? Você já parou para pensar nisso? Você aprendeu a andar olhando para o seu pai e para a sua mãe. Tem alguns que têm defeitos, tal e qual os defeitos do seu pai e da sua mãe de andar. Até no pisar errado, se é o caso. Porque para ele aquele era o certo. Nós observamos o que nossos pais falam, como é que eles comem, é rápido. É isso que eu aprendo, né? Estou observando, estou de olho, por exemplo. Então, se eu quero andar com Deus, eu tenho que observar como é que Deus anda. E aí, eu sou grandemente abençoado, você é grandemente abençoada, porque a Bíblia nos descreve isso de Gênesis a Apocalipse. Em segundo lugar, além de observar o modo como Deus anda, se eu quero andar com Ele, eu preciso obedecer ao que Ele manda, e não fazer do meu jeito.
Essa semana eu fiz a paráfrase do livro do profeta Oséias. E é muito interessante que todos os livros proféticos mostram isso. O profeta vem e diz: olha, faça como Deus quer que você faça. Aí o povo fazia como achava que era o certo. Aí você lê os profetas e fala assim: mas são tão repetitivos? São repetitivos. Oséias é repetitivo. Ele diz a mesma coisa em todos os capítulos. Mas o povo também era repetitivo. Ele dizia as mesmas coisas porque o povo tinha os mesmos comportamentos. É interessante, hoje, com distância, não é? Nós olhamos para o povo de Israel, já sabemos tudo de errado que ele fez. Mas quando estavam fazendo, eles achavam que era o certo, porque não observavam o que Deus dizia e não estavam dispostos a obedecer. Vou dar um exemplo do profeta Oséias. Eles tinham um poderoso inimigo no norte, chamado Assíria. Nessa época, depois Babilônia, depois Pérsia, depois Grécia. E tinha um algoz do passado, no sul, o Egito, que os escravizara durante séculos. Então Deus diz através do profeta: não façam acordos com esses povos, façam comigo. O que eles faziam? Mandavam embaixadores para a Síria, prometendo que entregariam todos os grãos que colhessem, exportando para lá. E mandava outro embaixador para o Egito dizendo a mesma coisa. Bem, a Síria veio e assolou Israel do Norte, que acabou. Confiou em quem? Em quem Deus disse para não confiar. Então não sabe nada, nós sabemos. E eles, inclusive, tinham seus profetas que diziam aquilo que o povo queria ouvir. A esses eles ouviam. Ao profeta que realmente falava o que Deus dizia para falar, esses não seguiam. Só lá, ou cá também, ou eu também, ou nós também. Por isso eu sempre repito, é quase que uma frase feita minha, mas vou falar de outra maneira hoje, o mesmo conteúdo. A verdadeira obediência se dá porque os mandamentos divinos são bons, não por medo das consequências. Deus me diz para fazer algo, eu penso, se eu não fizer, eu vou levar uma pancada, então eu não vou fazer. Mas se eu conseguir fazer, na minha cabeça, de um modo que ele não veja, eu não vou receber a pancada. Nós boicotamos, né, digamos assim. Mas se a minha atitude for outra, eu vou obedecer, porque se Deus pediu é bom para mim, o resultado é completamente diferente. Eu não vou ter desculpinha, como aqueles que digam assim, o dízimo é do máximo ou do líquido, e não dou nem o máximo, nem o líquido. Só queria uma desculpa para não dar. Por exemplo, o que eu estou dizendo é, se nós só realmente obedecemos aos mandamentos de Deus, se nós aceitamos e entendemos que esse mandamento, ou esses mandamentos, ou são bons para mim, de fato, isso é bom para mim. Se eu, por exemplo, pegando o quarto mandamento, se eu honrar os meus pais, meu pai, minha mãe, meus pais, nossas mães, se eu honrar isso, isso é bom para mim, não é um peso, é uma coisa boa para o meu pai, boa para minha mãe, não, é bom para mim, então eu vou honrar. Essa mudança de perspectiva em relação aos mandamentos. E aí, para que nós andemos com Deus eterno, nós precisamos encontrar a alegria da caminhada, que não visa obter coisas. Já falei sobre isso daqui. Como é que é a minha oração? Senhor, Tu és bom, confio sempre, que a Tua bondade dura para sempre, a Tua compaixão não tem limites. Então é o seguinte, olha, abençoa fulano, beltrano, cicrano, claro, e eu no fundo em primeiro lugar. O que eu estou dizendo com isso? Que nós não devemos orar assim? Não, não estou dizendo não. O que eu estou dizendo é que a nossa oração deve ser sobretudo a alegria do encontro. Não é uma ida ao supermercado, para eu pegar aquilo que eu quero, as bênçãos que eu desejo. Isso não é caminhar com Deus.
temos que dar um passo além. Eu estou aqui orando a Ti, porque isso é muito bom. Eu encontro alegria nisso, felicidade nisso. É isso que eu quero para a minha vida, estar em comunhão contigo. Porque, como eu sempre digo, irmãos, se eu receber tal coisa, seja saúde, dinheiro ou qualquer outra coisa, daqui a pouco vai acabar. Eu vou ter que pedir de novo. Mas a alegria é a força da vida para não acabar nunca mais. Então eu e você precisamos decidir que andaremos com o Deus eterno. Então eu quero só terminar dizendo 3 frases. Você quer caminhar com Deus? Decida que você vai caminhar com Deus. Uma decisão. Você quer caminhar com Deus? Organize a sua vida para ter tempo com Ele. Tempo de qualidade e tempo de quantidade. Estou chamando de tempo de qualidade o dia todo da vida. É a consciência de que estamos na presença de Deus. Com alegria. Isso é muito bom. Eu acordei. Isso é muito bom, meu Deus, eu acordei. Por exemplo, hoje o meu ovo que eu faço no micro-ondas tinha clara. Porque durante 40 e poucos dias o ovo era sem clara, só a gema. Eu disse, meu Deus, que bom, ovo com clara. Não é verdade? Porque foi ele que não permitiu que eu comesse a clara durante um bom tempo, foi óbvio que fiz bem o meu tratamento, mas agora ele permitiu, como o teu ovo aí? Claro, sem exagero, o que nem quer dizer que eu vou obedecer no exagero, né? Mas eu devo, se eu sou um cara sábio. O que eu quero dizer com isso que tempo de qualidade é o tempo todo. Eu estou ali tomando café, não parei para orar, agora vou me ajoelhar, agora vou orar, agora vou cantar. A vida, tempo de qualidade com Deus, em qualquer momento, no sentar, no trabalhar, no dirigir, andando com Deus. Eu acho que Enoque andava com Deus. Ele ia fazer compras, andava com Deus. Ele ia trabalhar, ele ia junto com Deus. Mas eu penso também num tempo separado, num tempo, esse que eu chamo de tempo de quantidade, em que ao longo do meu dia, da minha vida, eu vou separar minutos, horas, o que for possível, para meditar, refletir, ler a Bíblia, orar, louvar, cantar. São 2 tipos de tempo. O segundo tempo é mais difícil, nossa vida é muito corrida, mas o primeiro tempo, esse é o nosso jeito de ser. Caminhar com Deus é um jeito de ser, um jeito de viver. E a terceira sugestão, primeira, amemos ao Deus eterno, seja a nossa decisão. Segundo, organizemos nossa vida para ter tempo para Ele. E terceiro, agradeçamos constantemente ao Deus eterno. Penso que a gratidão é o nosso melhor gesto para a conexão com o Deus eterno. Porque a reclamação nos adoece e nos afasta da caminhada, mas a gratidão nos aproxima da caminhada. Eu termino lendo Romanos 11, 33 a 36. A sabedoria do Deus eterno é profunda, absolutamente. Ele conhece o passado, o presente e o futuro completamente. A beleza das suas decisões está fora de nossa razão, porque está acima de nossa compreensão. Ninguém pode controlá-lo, ninguém pode aconselhá-lo. Ele a ninguém deve, somos nós que muito lhe devemos. Ele faz com que todas as coisas aconteçam, por Ele e para Ele, porque todas lhe pertencem. É por isso que nós o celebramos e para sempre o celebraremos. Amém. Eis Enoque. Quando ele morreu,
O escritor bíblico escreveu sobre ele o seguinte: Enoque andou com Deus eterno. Quando ele morreu, se fosse o caso de uma lápide, o texto diria: Enoque, data de nascimento e falecimento, ele andou com o Deus eterno. Nívia andou com o Deus eterno. E a minha pergunta a mim mesmo, primeiramente a mim mesmo, e se você quiser pega para você. Ela andou com o Deus eterno. Descreve você? Me descreve? É isso que eu busco. Isso que eu quero para mim. O resto não interessa. Mas se eu andei com Deus eterno, é isso que importa, é isso que vale. Vamos cantar então? Vamos cantar uma música que nos convida exatamente à vivência dessa realidade, à vivência desse mundo. Vamos ficar em pé e vamos então cantar.